Vamos às leituras. Vamos começar com Isaías. Isaías 9, do 1 ao 4. Diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como que os se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Vamos aos Salmos 27. Salmos 27, do 1, e depois do 4 ao 9. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? E aí a gente vai lendo junto, né? Essa antífona aí. 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 18. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, Desculpa, acho que... Não, esse é o último versículo, vamos ler de novo, do 1 ao 10, tá? Ah, não, é isso mesmo, desculpa, foi mal, 10 ao 18,
Continuando, desculpa. Vamos ler então. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não seja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer alguns de vocês afirmam, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os homens, para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vamos à aclamação do Evangelho, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho do Senhor, segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 23. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus chama os primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes do mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém. Pode sentar, queridos. Vou chamar o nosso querido Wes, que vai pregar hoje. Esse é o Evangelho do Senhor. Vamos orar por ele? Senhor, obrigado pela vida do Wes, Senhor. Obrigado pelo coração dele. Obrigado pela sensibilidade no olhar dele, Senhor. Como se o Senhor estivesse compartilhando do teu olhar no olhar dele, às vezes no cuidado.
Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração através dessa ministração, que o Senhor possa... Nós abrimos, Senhor, nossos ouvidos. Faça como o Senhor quiser, Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Paz de Cristo, irmãos. Bom dia. Deixa eu só me organizar aqui. Vou só tirar isso aqui. Bom, irmãos, novamente, bom dia, paz de Cristo. Meu intuito aqui, com essa pregação hoje, é fazer um paralelo entre 3 dos 4 textos lidos aí. Então, a gente vai passar primeiro pelo texto de Mateus, depois pelo texto de Isaías e finalizando no texto de 1 Coríntios. Então, vou pedir a vocês que abram aí a Bíblia de vocês no texto de Mateus. E vamos iniciar essa leitura. E como tem sido meio que um hábito meu, eu vou fazer uma exposição destes textos, do contexto em que cada um estava situado ali, e finalizando com uma contextualização para os dias de hoje, daquilo que Deus ministrou no meu coração. Então vamos lá. Mateus 4, do versículo 12 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, à sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em sequência aí do 18 ao 22, é o convite, o chamado aos apóstolos. Eu vou pular essa parte no momento. E vamos direto ao versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de bênçãos e enfermidades entre os povos. Agora, aqui foi dito, que ele foi para Cafarnaum, a terra chamada Galileia dos gentios, para cumprir a profecia. Então a gente volta lá em Isaías 9, de 1 a 4, que já foi lido, mas a gente volta nele aí. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros,
e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Mateus ele faz essa citação aí de que era terra de os confins, né, de Zebulon e de Naftali, por causa do seguinte. A primeira coisa que a gente vai ver, né, a Galileia, chamada aqui Galileia dos Gentios, é uma região onde está, aqui no mapa, ó, vocês conseguirem ver, deixa eu pular para trás aqui. Então, esse aqui, primeiro mapa, é um mapa da época lá das 12 tribos. Então, era essa divisão das 12 tribos. Então, tem Judá, Simeão, Dan, que está em duas partes aqui, lá em cima, Manassés aqui também. E aqui tem as linhas verdes que dividem esse reino, e essa linha azul mais grossa que divide o que é o reino do norte e o reino do sul. Se a gente recapitula aí, a gente sabe que teve um grande problema no reino do norte, eles foram saqueados, escravizados, inclusive é o que vai ser lido hoje. Essa terra do norte aqui, então a gente vê Zebulon, Naftali, que posteriormente torna essa mesma região onde está Nazaré e Cafarnaum aqui em cima, que a Galileia compete a toda essa região, às margens do Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, nem ela nem o Mar Morto, né? Eles são dois grandes lagos, o Mar Morto um lago salgado, e lá também é um mar, mas era chamado por mar por causa do conhecimento que a galera tinha na época. O Mar da Galileia mesmo, ele tem 20 quilômetros de extensão por 11 de comprimento. Então, realmente, não é uma lagoa da Pampulha. É algo muito mais expressivo. E aí, irmãos, o que aconteceu ali nesse período? Primeiro, no Reino do Norte, ali já teve grande parte dessas cidades, elas foram anexadas ao Reino de Tiro, que está lá em cima, em Asser, perto da legenda ali. Um pontinho vermelho mais no alto ali, abaixo dos heveus. E depois, o primeiro grande exílio aconteceu também dos assírios, que dominaram grande parte dessas terras, principalmente ali de Zebulon e Naftali. E o que aconteceu? Eles pegavam grande parte dessa população dos israelitas, levavam como escravos. E o povo dos assírios ficavam para poder cultivar aquela terra, porque era uma terra muito boa para cultivo, e tem também o Mar da Galileia, que é de onde os próprios apóstolos, posteriormente, é onde eles pescavam, porque era um lago que era muito cheio de peixes, né? E aí alguns ainda desses israelitas ficavam nessa terra. Só que o que acontecia com esse povo? Eles foram negados, pelo que se tornou o sul ali, né? Os judeus que vieram de Judá, eles começaram a negar essa população de raiz e sangue israelita do norte, por causa da miscigenação, por causa do sincretismo, tanto cultural quanto religioso. Acho que existe uma certa tendência a achar que o sincretismo é só uma questão religiosa, ou muitas vezes só pejorativa, mas essas pessoas, elas começaram a assimilar toda essa cultura, porque agora eles eram negados pelo seu próprio povo, ali, pela sua própria raiz. E com isso, é chamada essa região de Galileia dos Gentios por isso, porque depois de uns 60 anos, parte dessa população israelita volta para essas terras, só que eles voltam desgarrados. Eles não são mais conhecidos como o povo de Israel. Eles não são reconhecidos como judeus. Tanto que nessa região também, do lado de cá, no mapa mais recente, tem Samaria, bem no meio ali, perto da escrita Mar Grande, que também era um povo de raiz israelita que não era reconhecida pelos judeus como do seu povo. Tudo por causa dessa miscigenação cultural, desse sincretismo religioso e cultural. Lembrando que religioso e cultural se tocavam muito naquele período por causa da própria questão de vida deles, né? Então, o mandato de Deus, do cuidado da terra, de como sacrificar animais,
tudo tinha um pé, tanto na cultura quanto principalmente religioso. E agora, como existe essa miscigenação ali, com o passar desse tempo, e lembrando que de um mapa para outro, de época aqui, é um gap de uns 720 anos, mais ou menos. Então, a gente chega num período, 720 anos depois, em que isso já se misturou muito mais, que isso existem distinções muito mais delineadas do que os judeus pensam da galera que vive ao norte ali. E, curiosamente, irmãos, esse povo ali, sem identidade, sem conexão com suas próprias raízes, sem conexão com o seu próprio povo, que ainda imperava ali no Reino do Sul, eles... É por isso que o texto fala. O texto vai ter dois sentidos aí. O de Isaías, quando fala que que caminhavam em escuridão, é tanto pelo fato histórico deles terem sido saqueados, massacrados, escravizados, como também eles foram afastados daquele povo, da sua raiz. Então, eles tiveram uma perda, tanto física, territorial, como também uma perda espiritual ali. Então, eles jaziam em escuridão. E por causa de toda esse sincretismo também, eles já não viviam a fé de uma forma pura, porque eles estavam, dentro de todo esse gap que eu falei de 700 anos, 720 anos, assimilando muitas coisas e assim perdendo boa parte da essência da fé. Valeu. E aí, curiosamente, voltando em Mateus, né? Jesus Cristo, então, ele parte de Nazaré, que está mais ou menos ali na região de Zebulon, e sobe para Cafarnaum, que é bem na beirada ali do Mar da Galileia. Tudo compete a essa região do Mar da Galileia, ali tudo compete a essa região da Galileia. Então, eram umas regiões, literalmente, assim, periféricas do povo judeu. Era um ponto comercial muito importante, porque, como eu disse, a terra era muito fértil, o Mar da Galileia ali, ele era abundante em peixes, então, comercialmente, era um local muito importante, não só para Israel, para os judeus, não só e para todas as outras nações que estavam em volta. Então, era um local ali que já era cosmopolita. Tinha toda língua, nação, muita gente que circulava por aquela região por causa do comércio. E é ali onde Cristo começa o seu ministério. Lembrando que um pouco antes, né, primeiro ele é batizado por João Batista, depois ele passa pela tentação e o jejum no deserto durante 40 dias, e tem um gap aí do versículo 11 até o versículo 12 de tempo, e aí ele fica sabendo da prisão de João Batista. E aí ele percebe que chegou a hora dele juntar a gangue e começar a fazer o rolê dele ali para aquele povo. E, em vez de ele começar lá em Jerusalém, que era o centro religioso de todo esse tempo, ele vai exatamente para regiões obscuras. Aí a gente lembra, né, da questão de que a gente não coloca uma lâmpada debaixo da cama, a gente coloca ela no alto, porque a gente vai colocar aonde ela consiga iluminar e aonde há necessidade de ser iluminado. Lembrando também das falas de Cristo, né, que ele vem para os que estão doentes. E no povo religioso isso não existia. Para eles estava tudo solucionado, eles estavam salvos. E Cristo, ele caminha para esse lugar periférico do mundo, onde tudo se misturava, o povo vivia na obscuridade da vida ali. Como eu disse, tanto por causa de uma questão da história, que foram saqueados, então isso gera uma marca em toda a sua identidade, e também essa falta de identidade, porque agora, mesmo tendo sangue israelita, eles não fazem mais parte daquele povo, porque eles não são reconhecidos, os israelitas, como a gente vê principalmente com o povo de Samaria, até mesmo a galera, como os apóstolos que viviam ali na região do Mar da Galileia, eles não se davam com o pessoal de Samaria.
Então, Cristo começa ali. É no meio dessa escuridão que ele decide ir e resplandecer a sua luz. Destacando principalmente essa grande beleza que eu vejo nesse texto de Isaías. Porque ele fala, né, da obscuridade, e ele fala que esse povo que estava caminhando no meio da escuridão, vivendo em meio à morte mesmo, ela, em alguns textos, assimilam até que essa expressão é como se eles andassem constantemente juntos da morte. Exatamente por causa de uma questão espiritual. Eles eram mortos espiritualmente. E eles viram brilhar a luz. Eles viram uma grande luz que viam... E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Então, no versículo 1 aí ainda, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esse caminho do mar é exatamente por causa da subida, mas essa ideia também da grande luz que brilha no caminho do mar me lembra muito Cristo andando sobre as águas, sobre a tempestade. E naquele tempo eles tinham essa ideia do caos, né? O mar era o grande caos, porque eles não tinham grandes domínios sobre aquilo, mas Cristo vem resplandecendo a sua luz e mostrando o seu poder ao dominar aquele caos onde nenhum homem e ninguém tinha demonstrado poder ali. Então é ali, no meio de pessoas desgarradas, desconhecidas, pessoas que não sabiam muito bem como cultuar o Deus de suas origens, por causa de toda mistura, de toda uma bagunça, muito provavelmente mental, histórica, que Cristo resolve iniciar o seu ministério. E trazer, né? E eu acho que ele usa também de um certo artifício com isso. Porque ele não está ali só para resgatar aqueles de sangue israelita. Ele está ali também por causa desse sentido de ser um local comercial, onde tudo isso vai se espalhar. Então ele usa dessa questão de ser um pessoal que precisa dele, e ele vem para aqueles doentes, para aqueles que são negados, para aqueles que não são queridos, e resplandece a sua luz, mas ele também tem um plano de que isso se espalhe de forma contida, porque mais para frente a gente vai ver que ele começa certos milagres e fala para a galera não espalhar, que não adianta muito, que mesmo assim a galera espalha. E é no meio destes desgarrados que ele começa a proclamação do reino vindouro. E usando de palavras do seu próprio primo, né, que o batizou, quando ele diz: arrependei-vos, pois está chegado o reino dos céus. E agora, vou puxar um paralelo com relação a Coríntios. Coríntios, de uma forma muito parecida, era uma terra que, nesse período aqui em que Paulo escreve a carta, e em grande parte desse tempo, era a cidade mais rica de Roma, ali, do Império Romano. Era uma região que era um ponto comercial, era um ponto religioso, então tinha dezenas e dezenas de divindades, e eles estavam numa situação muito parecida com a Galileia, desse período ali da manifestação do ministério de Cristo. Então era um ponto comercial muito importante, era um ponto religioso buscado por muitos, por tudo que ela tinha a oferecer. E de igual modo, e na verdade nem de igual modo, eu acho que de uma forma muito mais profunda e enraizada nas vidas, porque agora se trata de pessoas que não nasceram com sangue israelita, pessoas que não viveram a fé desde a infância, eles estavam caminhando agora numa nova fé, que é a fé em Cristo Jesus. Uma igreja que foi implantada por Paulo ali,
durante 18 meses, mais ou menos. Então, há de se esperar grandes problemas, né? E essa primeira carta mesmo, ela já começa com essa chamada de atenção a partir do apóstolo Paulo, por causa das divisões que ocorriam entre eles. E aí vamos ao texto aí. 1 Coríntios 1, do 10 ao 18. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Bendizei também, eu errei grandão aqui, batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos, poder de Deus. Então, como eu disse, né, existe um paralelo, e eu acredito que ele é mais profundo, porque são pessoas que sequer têm uma raiz na fé judaico-cristã. Eles estavam vivendo ali, na verdade, até uma nova religião, né? A galera do primeiro mapa ali viviam a fé ali baseada nos patriarcas e tal. E, posteriormente, essa grande divisão dos reinos aí, os judeus começam o império deles, negando toda essa galera que tinha sangue israelita, mas não era considerado mais por eles. E agora, em Corinto, a gente vai ver uma cidade igualmente cosmopolita, um centro comercial e agora também religioso, com grande poder e com uma grande bagunça na cabeça da galera. Então, eles agora, depois de ter vivido tanto tempo num lugar onde tudo era tão liberado, a vida era tão feita a seu modo, que agora nessa fé, que é a fé em Cristo, eles têm que começar a mudar a forma de pensar. Eles têm que passar por uma metanoia, que é uma mudança de mente. Eles precisam negar os seus próprios desejos, às vezes elementos da sua própria cultura, não a cultura como um todo, mas eles precisam negar muito do que é apontado por Jesus Cristo como pecado para poder viverem em Cristo. E aí, Paulo vai apontar aí um pouco dessas divisões. Primeiro ele fala aí, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Faleis todos a mesma coisa. Isso aqui não está querendo dizer de forma alguma que todo mundo tem que pensar igual em questões que são secundárias. Paulo ele está falando estritamente de algo que é primário, que é o próprio Cristo. Tanto que depois ele vai falar, né, de que não falamos por sabedoria de palavras, não é pela eloquência que a gente prega a palavra ou vive a palavra, mas é por causa da cruz. Porque se a gente for ficar nos campos das eloquências e de muitos
discursos, a gente acaba muitas vezes por anular a cruz de Cristo. E então a intenção de Paulo nesse sentido aqui é exatamente essa, de falar sobre questões centrais ao Evangelho numa igreja que está num meio completamente corrompido, culturalmente, espiritualmente. Lembrando que ali tinha o grande templo de Afrodite, que que tinha 2.000 prostitutas à disposição dentro do templo, então a prostituição era algo cultural também, numa terra completamente promíscua. E aí, Paulo vai falar do que ele ouviu de pessoas dizendo que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Cefas é como ele chamava, é o nome grego para Paulo, né, para Pedro. E outros dizendo eu sou de Cristo. Que a primeiro modo a gente pode pensar assim, pô, esses aí falaram certo, eu sou de Cristo, né? Mas na verdade eles estão arrogando sobre si, tipo assim, é muito do que acontece hoje na própria igreja evangélica. Ah, não, eu já estou em Cristo, eu não preciso da comunidade, eu não preciso estar numa igreja. E aí, muitas vezes, usa o próprio nome de Cristo para moldar discursos e dizer que está nele, mas nas próprias atitudes não estão. Porque eu acho muito evidente que esses que estão falando que são de Cristo não estão, porque senão Paulo iria separá-los, né? Alguns estão falando que são de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo, e uns estão falando que são de Cristo, e esses estão certos. Não, ele está descendo o cacete aqui em todo mundo. Ele está chamando a atenção de todos. E aí ele vai dizer para que todos pensem de um mesmo modo. E no decorrer de toda a carta, ele vai levantar várias questões fundamentais para o que esse povo estava vivendo, como questões éticas e sexuais entre o povo, exatamente por causa de toda a miscigenação que existia ali, toda a mistura cultural. Então, como deve se portar a pessoa casada, como deve se portar a pessoa que está em solteirice. Então, ele vai ser bem rígido com relação à castidade antes do casamento. E o paralelo que eu faço hoje com relação ao que nós vivemos e à Carta de Coríntios é bem esse, assim. Muitos se converteram depois de um passar de tempo, depois de adultos. Outros aqui, e de forma geral, no nosso país, vieram de famílias cristãs, mas, em grande maioria, nós não fomos treinados nem ensinados a como lidar com o mundo. Muitas vezes a gente foi obrigado a viver uma fé dentro da igreja, aonde aquilo era o que era e a gente só tinha que aceitar. E principalmente na adolescência, né, onde surgem vários questionamentos, e aí a gente chega na liderança, nos pais ou alguém, mas por que isso é pecado? Mas por que é assim? E muitas vezes a gente só escutava, porque é. Ou uma mera leitura superficial de um texto bíblico, e fomos forçados muitas vezes a concordar com coisas que nós não sabíamos identificar, não sabíamos compreender, e muitas vezes nem as próprias lideranças se punham ao entendimento dessas coisas, ou muitas vezes eles mesmos não entendiam. E com isso a gente foi para o mundo. Quantos e quantos de nós não se perderam ao entrar para uma faculdade, ao entrar no mercado de trabalho, porque a gente começa a conviver agora com o diferente, e certas coisas que antes eram um questionamento começam a se tornar naturais e aceitáveis no nosso meio. E tudo isso é uma resposta a perguntas que não foram respondidas ou que não foram aceitas na nossa formação. Então, eu faço hoje esse paralelo da nossa sociedade como um todo com o livro de Coríntios, porque nós vivemos hoje de uma forma muito mais misturada, porque naquele tempo ainda todo mundo tinha certa similaridade com muita coisa, mas hoje a gente vai ver que tem um cara
no nosso próprio meio, principalmente na nossa igreja aqui. Eu que sou da cultura hip hop, aí o Jaime que é mais do rock, aí vai ter gente que é mais do samba, como o Matheus. Então, cada um conhece e vive uma cultura um tanto particular ali, em pequenas tribos dentro da nossa grande cidade. E dentro de toda a nossa formação religiosa, a gente passou por isso que eu citei, né? De não ter respostas aceitáveis ou compreensíveis sobre questões. E chegamos hoje, muitas vezes, ainda com muitas dúvidas, com coisas a serem reajustadas, mas com muitas vezes também, de forma geral, com discursos que mesmo que uma coisa pontual não seja pecado, o argumento que embasa essa coisa, muitas vezes, ele está desvirtuado. Porque uma coisa central, né, do Evangelho é sobre qual é a intenção do nosso coração. Hoje sabemos, por exemplo, que tatuagem não é pecado, mas qual tatuagem? Qual é a intenção dessa tatuagem, né? Então, é muito importante que, em nossos discursos, hoje, a gente aprenda que, assim como Paulo disse, né, Cristo não está dividido. Na verdade, ele faz uma pergunta retórica, né? Acaso Cristo está dividido? Porque ele fala que, às vezes, a gente prega tanto e fala tanto de muitas coisas a partir de sabedoria de palavras, e acabamos anulando, por isso, a cruz de Cristo, anulando a própria fé, que não é algo de hoje. A nossa fé é algo que vem desde lá. E mais do que isso, né? Desde Abraão, desde Adão, desde a criação. E é lógico que muita coisa foi jogada e foi aceita, mas muita coisa permanece. E é necessário que hoje, como a Igreja de Cristo no mundo, que cada vez mais caminha para trevas, nós sejamos luz em meio a isso tudo. Nós continuemos o caminho de Cristo por essas terras de escuridão. Porque a cada tempo que passa, tudo se torna mais obscuro. E a gente ainda tem um certo sentido na cabeça de que a gente deve viver a vida em Cristo para poder melhorar o mundo, só que isso não vai acontecer. Se a gente olha o próprio Apocalipse, a gente sabe que a tendência é o aumento de toda a crueldade. Mas então por que a gente deve lutar? A gente deve continuar como Cristo fez ali na Galileia, resplandecendo a luz para aqueles que Ele mesmo escolheu, para que esses sejam trazidos e tenham uma nova esperança de uma vida. Não na ideia de que a gente vai melhorar o mundo, porque a gente não consegue cancelar o Apocalipse. Porque se realmente a gente tivesse poder em Cristo para poder melhorar o mundo, melhorar a política como um todo, as questões ambientais e tudo mais que acontece à nossa volta, a gente acabaria por cancelar o Apocalipse mesmo. Mas essa não é a profecia bíblica. E parece até paradoxal, né? Cristo nos chama para viver essa vida, nos chama para poder negar os nossos próprios desejos e querer e fazer o melhor pelo mundo, mas mesmo assim o mundo vai ser destruído? Sim. Sim. O Apocalipse vai acontecer e, diferente do que a gente foi ensinado a viver também, o Apocalipse não é o mal. São revelações das boas aventuranças que virão para aqueles que creem em Deus. O Apocalipse é mal para aqueles que não creem. E como a gente não sabe quem é, quem não é, quem vai ser salvo, quem não vai, fica a nós a missão de pregar e ser bom com todos. Como foi a reflexão de ontem também do lecionário, que eu pude escrever ali, a gente olha para o próprio Davi, que sendo perseguido e Saul queria matá-lo por várias vezes. Saul era meio loucão, né?
que ele ficava doido para matar Davi, aí vinha Jonatas e falava, não fala isso com ele não, o cara é temente, o cara te respeita. Não, realmente, eu vou segurar a onda, eu estava errado, não vou matar ele não. Aí passa algum tempo, ele, não, vou matar esse cara, velho. Aí depois ele vai para o meio de uma caverna para bater um barrão, e Davi está lá escondido com o exército dele. Que a Bíblia não fala bater um barrão, né, gente? Mas lá está escrito que ele foi aliviar o ventre. Ele foi dar um cagaço. E aí, Davi estava escondido com seu exército ali dentro. E Davi tinha a oportunidade de matá-lo e não matou, só arrancou uma ponta da sua veste. Quando ele sai, Davi sai em seguida e fala, olha só, eu tinha a chance de te matar, mas eu não tentarei contra o ungido do Senhor. Então não procure me matar também. Aí de novo ele baixa a guarda, não, realmente, fica emocionado e tal, eu não vou fazer isso com você. E logo depois ele quer matar o cara de novo. E ainda assim, quando Saul e Jonatas morrem em batalha, Davi, ele pranteia. E ele não pranteia por Jonatas, ele não pranteia só pelo exército. Ele pranteia por Saulo. Pranteia, tá certo, gente? Ficou esquisito agora. Mas ele entrou até uma poesia ali para os dois. Então é isso que somos chamados a viver na vida de Cristo. Negando os nossos próprios desejos, aquilo que a gente acha que é justo, seja no campo da política, seja na nossa sexualidade, seja em questões de trabalho, de perseguição. Nós somos chamados à paz, somos chamados ao amor. A gente não é chamado para ser pisoteado, sair na rua, tomar bicuda e falar, tá bom, eu sou perseguido por Cristo, não vou fazer nada. É lógico que a gente tem que ter um mínimo de senso, denunciar, correr atrás, mas a gente não vai procurar, por exemplo, a morte dessas pessoas. A gente não deve desejar a morte. E isso parece um tanto quanto utópico, né? Jogando lá para o extremo, por exemplo, um estuprador, um pedófilo. E ainda assim, por mais pesado que seja, embora hoje a gente tenha desejado a morte por coisas muito menores do que isso, né? São coisas muito menores que têm nos desejado matar pessoas. Esses dias eu ouvi um cara falando sobre o Iago Martins, um católico falando sobre o Iago Martins, e ele colocou no mesmo pacote um outro teólogo e o Xandão. Ele falou assim, eu me alegraria em ver um tiro na testa de todos eles. Isso por questões extremamente secundárias. Primeiro que ele pega o Iago Martins, que não tem nada a ver com a política, tem uns pensamentos dele lá, controversos ou não, com o Xandão no mesmo pacote e querer que mata os dois, né? Mas estamos vivendo nessa época, irmãos, em que lutamos contra muitas coisas que foram enraizadas em nossos corações: pornografia, masturbação, sexualidades distorcidas, uma visão de fé muito diversa. Então, muitas vezes, grandes nomes da teologia estão pregando coisas extremamente diversas, e aí geram todas essas intrigas, né? E todas essas divisões, o que é catolicismo, o que é protestantismo, o reformado, o quanto que as igrejas e as pessoas reformadas zombam, principalmente dos pentecostais, e todas essas divisões. É mais ou menos isso que Paulo está falando aqui. Uns estão falando que são de Calvino, outros estão falando que são do Papa, outros estão falando que são anglicanos, outros estão falando que são do Henrique Vieira, outros estão falando isso ou aquilo, e começam a misturar toda uma questão política no meio da fé, e acaba que toda essa argumentação anula aquilo que é por nós dado como tradição, como vida, que é a Cristo, e anulando a sua cruz. Então, o nosso dever como cristãos é alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus.
alinhar os nossos pensamentos com o que a igreja e a tradição têm pregado para nós, o que os nossos pastores, a nossa liderança tem nos ofertado em amor a partir do Espírito Santo, para que vivamos em conformidade, como o apóstolo diz e roga ali ao povo de Corinto, que todos falemos a mesma coisa sobre o que é central, sobre o que é Jesus Cristo. E aí Cristo, em seu ministério, ele anuncia esse reino vindouro, esse reino de salvação. Então que nos prostremos perante esse rei, que ao ver essa grande luz, e eu acredito que todos estamos aqui porque vimos essa luz, que a gente se prostre perante a ela e façamos o que cabe a nós agora. Que Cristo demonstrava a luz dele para todas essas pessoas, fazia todos os milagres e falava, né? Agora vai e não peques mais. Então que busquemos uma vida reta, uma vida de sabedoria, lembrando sempre dessa cruz que nos ilumina. E para fechar, né, que a gente arrependa dos nossos pecados. E eu fecho com uma fala do reverendo Elias, lá da Âncora, que eu tive o prazer de conhecê-lo recentemente. E na pregação dele ele falou algo muito interessante. As portas da graça se abrem para corações arrependidos. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai de todas as misericórdias, nós te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, ilumine os nossos corações, converta-nos, Senhor, dos nossos maus caminhos, ilumina-nos, Senhor, com a Tua Palavra, para que vejamos, Senhor, o que há de verdadeiro e o que há de falso em todos os nossos discursos, em todas as nossas práticas diárias, para que estejamos cada vez mais alinhados contigo. Para que os nossos discursos, nossa forma de viver, Senhor, não anule a nossa cruz. Porque sabemos, Senhor, que quanto mais vivemos em pecado, mais sobreposta, Senhor, é a sua cruz em nossas vidas. Não que o seu poder possa ser sobreposto de alguma forma, porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas, mas em nós, Senhor, o Senhor colocou certo poder de escolha, certo poder de decisão. Então ilumina-nos, Senhor, para que vejamos a verdade, Senhor. Que a luz do Teu Cristo Jesus em nós, essa grande luz que faz acabar com a morte, nos traz para a vida, nos leve também a um arrependimento genuíno, Senhor, nos convertendo de nossos maus caminhos. Mantenha-nos, Senhor, mantenha para nós, Senhor, essas portas da graça abertas, para que possamos arrepender a tempo oportuno, Senhor, e possamos proclamar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém.